Olá! Em continuação à nossa aula sobre strings, nós vamos falar sobre os métodos char_at, que retorna um caractere numa certa posição, o método substring, tá, que retira parte de um string a partir de uma informação de início e final, valueOf, que converte uma variável para tipo string, e o indexOf, que busca um substring, uma parte de um texto, tá, a partir de uma certa posição. Então vamos entrar no nosso ambiente, tá, e temos aqui já um método, tá, temos um main, temos já uma variável chamada frase do tipo string, que vai ser instanciada através de uma janela showInputDialog, e já vamos calcular aqui o tamanho dessa string dentro da variável tamanho. Tá? Então, vamos mostrar agora o funcionamento do método char_at, que é capaz de retirar, mostrar, tá, um certo caractere dentro de uma string. Tá? Então vamos colocar um comando de saída através de uma janela, option pane.show message dialog, tá? E vamos colocar dentro dessa saída, vamos colocar a frase, que é a variável que contém o texto que nós vamos trabalhar, tá? Vamos concatenar isso aqui com uma mudança de linha, tá? E vamos mudança de linha e vamos colocar o nosso método. Então frase.char_at e o índice, tá? Então ele vai mostrar, tá, o quinto, na realidade vai ser o sexto, né? Porque um string, tá? O primeiro elemento é o elemento 0, tá? Então eu já vamos testar isso aqui, vou dar um F11, tá? E vou digitar o meu nome, Ricardo Anes, tá? Vou dar um Enter, repetiu aqui na mensagem, ele repetiu a frase, que é a variável que tem o meu nome, e aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, a quinta posição, e aquele D. Tá? Então é assim que funciona o método char_at. Tá? Vamos agora mostrar o funcionamento uma outra maneira de retirar. Digamos que eu precise manipular, inverter, tá, a ordem da minha string. Tá? Então eu vou criar uma outra string, tá, chamada frase2, tá? Vou instanciar ela com nada dentro, tá? Vazio, tá? E vou fazer um laço de repetição, tá? A variável i começando pelo tamanho -1, não esqueçam que o último elemento do vetor em Java, tá, é o tamanho -1, porque o primeiro é 0. Então eu começo pelo final, tá? Vou processar enquanto for menor ou igual a 0, tá? E o meu índice vai andar para trás, tá? Vai decrescer. E aqui eu vou fazer frase2 recebe frase2 concatenado,
Tá? Isso aqui são strings, isso aqui não é o sinal da soma, nesse caso é o sinal de concatenação com frase, ponto, char, at, do índice i. Tá? Dessa concatenação, vamos, através de uma janela, vamos mostrar, tá, o resultado da frase 2. Tá? Então, option pane, show, message dialog. Tá? Vamos mostrar aqui frase 2. F11 para executar. Vou digitar então uma frase, professor Ricardo. Vou dar um enter, repetiu a frase, tá? S é a sexta letra, né? Porque é o quinto, o índice 5, né? E depois ele transforma, através desse laço de repetição, ele cria o frase 2, tá, com os elementos da frase em ordem invertida. Então, ficou aqui, o professor Ricardo. Tá? Então, isso mostra a utilização do método char at. Tá? O próximo método que a gente vai explicar é o método value of. Value of, ele transforma valores, variáveis numéricas em string. Vamos criar variáveis numéricas. A, por exemplo, que recebe o valor de 100, tá? Variável inteira. Uma variável long, B, que recebe 9.000. Tá? E uma variável double, C, que recebe 15,55. Tá? Então, agora nós vamos demonstrar a utilização do método value of. Então, nós vamos criar uma string chamada aux, por exemplo, e vamos atribuir, tá, utilizando o método value of da classe string, tá? Value of, tá, de A. Tá? Então, ele vai pegar o valor de A e transformar numa string. Tá? Nós, como se trata de uma string, nós vamos concatenar isso aqui com espaço em branco, para não ficar grudado, né? E vamos repetir aqui esse método, dando como atributo a variável B e a variável C, respectivamente. Então, aqui vai em B, concatenar com o valor de C. Tá? Agora vamos mostrar o resultado disso através de uma janela. Vamos copiar aqui que fica mais fácil, né? Ctrl C, Ctrl V. Em vez de mostrar a frase 2, vou mostrar aux. Tá? Um F11. Vou digitar a frase, prof. Ricardo Panes. Vou dar um enter. Mostrou aqui o sexto elemento, que é o índice 5. Mostrou de trás para diante. Tá? E pegou aquele valor 100, o valor 9.000 e o 15,5, concatenou e mostrou através dessa janela aqui. Uma opção desse método é simplesmente uma concatenação. Se eu pegar uma variável do tipo string, tá? E concatenar valores, mesmo que numéricos, com outras strings, por exemplo, espaço em branco, tá? Ele também vai
fazer a mesma operação, tá? É o mesmo resultado. Vamos copiar aqui esse show aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou dar um F11, vou digitar um texto, Ricardo Anes, tá? Mostrou o elemento de índice 5, mostrou de trás para diante, mostrou a primeira concatenação, que é o 100, o 9.000 e o 15.5, e a segunda concatenação, que é só o A e o B, então ficou o 100 e o 9.000. E o último método que nós queríamos mostrar é o método índice off, tá? O índice off ele vai retornar, tá, de uma string a posição que se encontra um dado grupo de caracteres, tá? Então, eu vou copiar aqui um show, tá? E vou colocar, por exemplo, aqui o frase ponto index of, tá? E vou colocar um caractere aqui, tá? Uma string, por exemplo, NN, tá? E vamos imediatamente, vamos executar isso aqui. Eu vou digitar o texto Ricardo Anes, tá? Ele me mostrou o sexto elemento, mostrou de trás para diante, aquelas concatenações com aqueles números, e me respondeu aqui, nesse último método, respondeu 9. Por que 9? Porque no nono elemento, a partir do nono elemento, que está esses dois N's, certo? Então, esses métodos que nós queremos mostrar, tá? E estudem, e até uma próxima aula.